abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo João. Capítulo 19. João capítulo 19, os versículos do 25 ao 27. Aqueles que podem, eu convido a se colocarem de pé em reverência ao Santo Evangelho. João 19, os versículos do 25 ao 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A comunidade pode tomar seus lugares. Nós estamos meditando e acompanhando os brados da cruz, as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. E a primeira palavra que Jesus bradou foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. E a segunda: ainda hoje estarás comigo no paraíso. É interessante que mesmo em meio a uma situação de sofrimento, Jesus, ele não pensa nele, ele não está ocupado a sua dor, mas ele ocupa-se a dor e ao sofrimento daquelas pessoas que estão à sua volta. Primeiro, os soldados: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Depois, aos malfeitores, em especial que acolheu então e aceitou ele como Senhor da sua vida. E o terceiro brado também é estendido para alguém que está ali junto a eles. Neste caso, Maria. Maria, a sua mãe. A terceira palavra da paixão está relacionada à família. Eu já ouvi muitas mães dizerem: uma mãe nunca deveria ter que enterrar seu filho. Quando isto acontece é porque a lei natural das coisas se inverte. A minha mãe, ela já perdeu 2 filhos. E ela diz que nunca sentiu nenhuma dor maior do que essa. É como se um pedaço dela estivesse morrendo. E quando eu penso no Miguel, meu filho, a perda dele, um buraco enorme abre-se dentro de mim imediatamente. Por mais forte que seja o pai ou a mãe, ninguém está pronto para perder um filho. Mas essa decisão não é nossa. Nós não sabemos o dia ou a hora, nem nossa e nem dos nossos queridos. E como vemos, meus queridos irmãos, nem Maria, a mãe de Jesus, escapou dessa dor. Quantas vezes, também em uma situação de sofrimento com os nossos, quem aqui já esteve no hospital com um filho? Qual é o sentimento? É de abandono, não é? O primeiro sentimento que vem no coração é dizer: Deus, por que me abandonaste? Depois esse vai ser um dos brados de Jesus também. E Maria, não sei, mas talvez também tenha sentido-se abandonada, traída. Não podemos dizer quais eram os sentimentos.
perda. Ali estava ela ao lado da cruz em que seu filho estava sendo crucificado. Essa mãe presenciou o que nenhuma mãe desejaria para um filho. E como se não bastasse tudo o que ela estava presenciando, ela ainda corria o grande risco de não poder sepultá-lo dignamente. Que dia difícil para ela. Teve que ver o seu filho ser açoitado, ser cuspido, humilhado e preso no madeiro. Que dia difícil para essa mãe. Presenciar seu filho perder a própria vida de maneira tão injusta e cruel. O texto bíblico de João, na verdade João é o único evangelho que relata esse brado. João não fala com exatidão qual estado em que Maria estava quando Jesus proferiu o terceiro brado da cruz. Não sabemos quais foram suas reações, a sua atitude, muito menos o que se passava pelo seu coração. Mas para quem já presenciou, sabe que é desolador o estado de uma mãe que está para perder, ou perdeu um filho. Sentimentos de dor, impotência diante da situação, tristeza profunda, revolta, mágoas, arrependimento pelo que não foi dito ou feito. É um misto de sentimentos. E da cruz Jesus enxerga Maria, se compadece de sua dor e tem compaixão. Apesar da dor inimaginável que ele estava sentindo, ele mostrou-se preocupado com as pessoas à sua volta. Estendeu misericórdia para todos que ali estavam, os soldados, os malfeitores, e agora o seu olhar caiu sobre Maria, sua mãe, que tanto amou, e consequentemente sobre o discípulo, a quem ele tinha como sua família. E antes de entregar o seu espírito a Deus, instruiu o discípulo João a cuidar de Maria, sua mãe, assim como ela também deveria cuidar dele como um filho. A família é um valioso presente de Deus, mesmo aqueles que não são filhos, irmãos ou pais de sangue. João não era filho de Maria, mas Jesus o amava como a um irmão precioso. E por ser Maria viúva, Jesus sendo o filho mais velho, ele era responsável por cuidar dela. E naquele momento, confiou esse cuidado a João, o discípulo amado, fazendo-nos lembrar das palavras lá de Mateus, capítulo 12, versículo 50, que diz: porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus tinha plena consciência da fé convicta de João, e que sim, João fazia a vontade de Deus, um filho espiritual, um irmão espiritual. E o terceiro brado da cruz é o brado da compaixão. Compaixão pela família que fica. A Bíblia nos mostra vários relatos sobre as viúvas. A situação delas, em muitos casos, era de pobreza e vulnerabilidade. Na sociedade patriarcal israelita, as condições das viúvas eram um risco social à mulher. Deixava vulnerável economicamente e socialmente. Em Êxodo, a viúva é classificada juntamente com os órfãos e com os estrangeiros.
por vez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Se o esposo deixasse dívidas, a viúva teria que pagar. Mas se deixasse bens, em Israel era deixado para os filhos. E muitos filhos não honravam seus pais, não honravam suas mães neste caso. E essa é uma das razões pela qual Deus executa a justiça em favor delas. Por isso, lá em Efésios 6:2 está escrito: Filho, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias se prolonguem na terra. O brado de Jesus é para todos nós, ainda hoje. Pais e mães, filhos e filhas. Da cruz do Calvário ele brada, dizendo: Pai, mãe, esses são seus filhos. Essas são suas filhas. Eduque-na com amor, cuidado e firmeza. Ensine o valor de gesto de ternura, respeito e compaixão. Ajudem a enfrentar seus dilemas com esperança e confiança. Sejam pais e mães presentes. Optem pelo convívio e pela proximidade. Não permitam que seus afazeres, responsabilidades sociais, desavenças levem vocês a deixar a família em segundo plano. Filhos e filhas, essa é a sua mãe e esse é o seu pai. Cuidem deles como se a mim estivessem cuidando. Tratem-nos com respeito e delicadeza. Não os abandonem, nem agridam o ventre do qual brota a vida de todos nós. Cuidem para que a vida não se esgote. Essas palavras têm sido proferidas a cada lar que se encontra em guerra familiar. A cada lar que falta respeito e boa convivência. Ao lar que falta amor e sobra desrespeito. Essas palavras são proferidas para nós, queridos irmãos e irmãs. Esta é a sua mãe. Este é o seu filho. Cuidem um do outro. E o texto nos diz que daquele dia em diante, João cuidou de Maria como uma mãe preciosa. As palavras de Jesus geraram obediência. João não viu aquilo como um fardo, como algo pesado, mas ele teve alegria em acompanhar e viver com essa mãe. Por outro lado, Jesus honrou Maria até o seu último dia de vida. Foi sensível à sua dor e não a deixou só. Deu a ela um filho que iria amá-la e honrá-la. Essa é uma das mais belas características do amor familiar. A preocupação com aqueles que ficam para trás. Jesus não apenas preocupou-se com Maria, ele deu a ela amparo e proteção, mesmo não estando mais presente fisicamente. Que este amparo, que este amor e honra também sejam vistos em nossas ações, enquanto pessoas cristãs, enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Que esse amor, que essa honra também seja visto em nossos lares, em nossos laços. Honremos os nossos pais. Assim como Jesus, sejamos um exemplo com eles todos os dias. E talvez vocês estejam se perguntando: mas Jesus tinha outros irmãos. É verdade. Por que essa responsabilidade não foi dada então a eles? Afinal de contas, quando o primogênito não
está mais presente, essa responsabilidade de fato recai sobre os que ficam. Os irmãos de Jesus, até este momento, não eram aquelas pessoas que acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Depois, é verdade, eles passaram a crer. E o relato bíblico também não fala que os irmãos de Jesus estavam ali, junto a ele, à cruz do Calvário. Quem Jesus enxergou naquele momento foi João. João foi considerado parte da família, porque não esteve presente só ali naquele momento com Jesus. Ele esteve presente em vários outros momentos. Por isso, assim também podemos dizer: quem encontra um amigo, encontra um tesouro valioso. Maria estava protegida. Maria estava guardada. Nada iria lhe acontecer. E eu fico pensando muitas vezes, nós, que temos pais e mães vivos, mas não honramos, não damos a atenção que eles precisam, não somos filhos presentes. Daí no momento da morte, vamos levar flores e chorar. Este não é o desejo de Deus. Honra teu pai, honra tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Essas palavras são ditas para que façamos isso em vida. Olhemos com carinho a situação que os nossos pais estão vivendo. Quem tem sido nós nessa situação? Somos aqueles que, tal qual Jesus, preocupou-se até o último momento? Ou somos aqueles filhos que estamos adormecidos para o que vem acontecendo com os nossos pais? Que a mesma honra que foi dada a Maria também seja dada à tua mãe, à minha mãe. E eu tenho certeza que as mães que estão aqui presentes também desejam receber essa mesma honra dos filhos. E feliz é aquela que recebe. Feliz é a mãe que educou os filhos para receberem essa honra também na velhice. Que o nosso Deus, hoje, se necessário for, transforme as nossas ações, para que, como bons filhos, boas mães, possamos cuidar uns dos outros. Filho, cuidem das suas mães, mães, cuidem dos seus filhos, porque essa é a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos guie e ilumine, transforme as nossas ações, e que, assim como Jesus, possamos ser luz também nos nossos lares, entre os nossos, entre aqueles que caminharam e nos conhecem. Amém.